As guerras que aconteceram no mundo foram conflitos como nenhum outro. Os países aliados e países do eixo entraram em um conflito por anos e milhões de pessoas perderam suas vidas. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Até hoje, ainda há muitas perguntas sem respostas e alguns mistérios não resolvidos que ocorreram durante e após as guerras. Pessoas e objetos que desapareceram, tesouros que ainda não foram encontrados. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, nesse iceberg. O destino de Hitler é um dos mistérios mais abatidos da Segunda Guerra Mundial. O contexto histórico é que ele se desviveu em 30 de maio de 1945 no bunker em Berlim, junto com sua esposa, pouco antes da cidade cair em mãos do Exército Vermelho. Apesar de inúmeras teorias da conspiração, como a teoria dele ter vindo para a América do Sul, a maioria dos historiadores e cientistas concorda que Hitler realmente morreu em 1945. Contudo, o mistério e a falta de provas definitivas na época alimentam teorias que continuam até os dias de hoje. O famoso desaparecimento de Glenn Miller, um dos músicos mais populares da era do swing, é um dos mistérios duradouros da Segunda Guerra Mundial. Ele era o líder da banda da Força Aérea dos Estados Unidos e estava a caminho de Paris para entreter tropas aliadas quando desapareceu em um voo sobre o Canal da Mancha em 15 de dezembro de 1944. O avião desapareceu sem deixar rastros, nenhum destroço ou corpo foi encontrado. O piloto John Morgan era experiente, mas o avião não estava equipado com degelo, algo crítico para as condições meteorológicas. Uma das teorias sugere que o avião de Miller pode ter sido atingido acidentalmente por bombas lançadas por aeronaves aliadas, retornando de uma missão abortada na Alemanha. Bombardeios frequentemente descartavam bombas sobre o Canal da Mancha retornar à base. Esse desaparecimento é um dos mistérios marítimos mais intrigantes da história naval dos Estados Unidos. Esse navio da Marinha Americana desapareceu em março de 1918 durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto viajava do Caribe para Baltimore, Maryland, com 309 tripulantes e passageiros a bordo. Foi o maior desastre naval não relacionado a combates da história dos Estados Unidos. Não houve sinais de socorro ou mensagens enviadas pelo navio antes de desaparecer. O navio sumiu na região do Triângulo das Bermudas, o que alimentou muitas teorias misteriosas. Nenhum destroço foi encontrado, apesar das buscas intensas. Em 10 de maio de 1941, Rudolf Hess, então deputado e figura de destaque no Partido Nazi, realizou uma missão solo surpreendente. Pilotou um avião da Alemanha até a Escócia, aparentemente com o objetivo de negociar a paz entre o Reino Unido e a Alemanha nazi. Hess afirmou que sua missão era independente e que Hitler não estava ciente de seus planos. Ao saber da fuga, Hitler ficou furioso e ordenou que Hess fosse considerado traidor, removendo-o de todos os cargos oficiais. O governo britânico tratou Hess como prisioneiro de guerra, sem levar a sério suas propostas de paz. Há teorias de que Hess estava envolvido em uma conspiração mais ampla, possivelmente com o conhecimento de figura britânica, embora não haja evidências concretas que sustentem essa hipótese. Outros sugerem que ele sofria de instabilidade mental, levando-o a uma ação impulsiva e irracional. O chamado Tesouro Nazi Perdido refere-se a riquezas e objetos de valor que supostamente foram escondidos ou saqueados pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e que nunca foram totalmente recuperados. Esse tema mistura fatos históricos e rumores e lendas, alimentando investigações e buscas ao longo das décadas. Os nazis confiscaram grandes quantidades de ouro, obras de arte e outros bens de países ocupados, instituições e vítimas, especialmente judeus. A Operação Red Jump foi uma missão militar organizada pelos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente chamada de Task Force 68, a operação foi liderada pelo almirante Richard e tinha como objetivo principal estabelecer uma base de pesquisa na Antártica.
realizar treinos em condições extremas e testar equipamentos em clima polar. Apesar destes propósitos declarados, a operação gerou diversas teorias da conspiração, principalmente devido à sua escala e mistério. A Operação High Jump continua sendo um dos maiores mistérios da Guerra Fria e um tema recorrente em livros e documentos sobre teorias da conspiração. Enquanto a documentação oficial aponta para um exército militar e científico legítimo, a falta de informações detalhadas e o contexto pós-guerra alimentam especulações até hoje. O desaparecimento de Amélia em 1937 é um dos maiores mistérios da aviação e da história moderna. Amélia foi uma pioneira da aviação e a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Seu desaparecimento ocorreu durante sua tentativa de realizar um voo ao redor do mundo. Alguns especulam que Amélia e Noonan foram capturados pelos japoneses, que os confundiram como espiões. Segundo essa teoria, eles teriam sido levados para Saipan e possivelmente executados. Relatos de testemunhas locais e documentos inconsistentes têm sido usados para sustentar essa ideia. A história da jovem que deu rosto à matança nazi dos campos de concentração e a perseguição aos judeus está envolta em mistério. Depois de terem passado 2 anos escondidos no anexo de um armazém, Anne Frank e a família foram denunciados por uma chamada anônima e preso. Apesar de Otto Frank, pai de Anne, sobreviveu ao Holocausto. Uma das teorias sobre a origem da chamada anônima aponta Tony, um amigo de Otto Frank. O filho de Tony, Anton, disse que em 2002 que tinha sido o pai o responsável. Tony, segundo Alton, era um homem abusador que acabou por confessar à neta que assistiu ao momento em que a família Frank se escondeu e ao momento que foi descoberta. Mas há outros nomes, como de William Van, gerente do armazém, ou de Lena, empregada de limpeza do armazém onde trabalhavam os maridos. Lena confessou temer a segurança do marido caso os judeus escondidos fossem descobertos. O submarino japonês I-52 foi um dos maiores e mais avançados submarinos de carga da Marinha Imperial Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Pertencente à classe C-3, foi projetado para transportar grandes quantidades de carga entre o Japão e seus aliados, especialmente a Alemanha nazi. Na noite de 23 de junho de 1944, um avião localizou o I-52. O submarino foi atacado com carga de profundidade e torpedos acústicos. Relatos indicam que após os ataques iniciais, o I-52 tentou submergir, mas foi atingido por um torpedo acústico, resultando em seu afundamento. O I-52 permanece no fundo do Atlântico como um testemunho silencioso das complexas operações navais e da aliança da Segunda Guerra Mundial. O fenômeno do voo fantasma de Luftwaffe refere-se a relatos durante a Segunda Guerra Mundial de aviões alemães voando em rotas aparentemente sem tripulação ou com comportamento anormal. Esses relatos surgiram principalmente em territórios ocupados da Europa, e continua sendo um mistério que alimenta especulações. Civis em áreas devastadas pela guerra afirmam ver voos fantasmagóricos mesmo anos após o conflito terminar. O voo fantasma de Luftwaffe permanece um dos muitos mistérios curiosos da Segunda Guerra Mundial, ilustrando as complexidades e os enigmas de uma guerra marcada por tecnologia, caos e o inesperado. Esse foi um fenômeno inexplicável relatado por pilotos aliados e da Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Esses misteriosos avistamentos de luzes brilhantes e objetos voadores não identificados intrigiram tanto os militares quanto os cientistas na época, e até hoje permanecem sem explicações definitivas apesar dos relatos consistentes. Essas luzes não causaram danos aparentes e nenhuma interação física com aeronaves foi registrada.
O tesouro de Yamashita, também conhecido como Ouro de Yamashita, é um dos grandes mistérios relacionados à Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma suposta fortuna de ouro, joias e artefatos preciosos escondidos pelas forças japonesas nas Filipinas, sob ordens do general Tomoyuki Yamashita, antes de sua captura em 1945. A história é envolta em mitos, teorias da conspiração e relatos de caçadores de tesouros. Durante seu julgamento, Yamashita nunca mencionou o tesouro, o que aumenta o mistério. Ele estava protegendo segredos ou o tesouro nunca existiu? O experimento Filadélfia, que teria ocorrido em 28 de outubro de 1943, é uma das lendas urbanas mais famosas envolvendo teorias da conspiração e supostos experimentos secretos do governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A história afirma que a Marinha dos Estados Unidos tentou tornar um navio de guerra invisível aos radares e até à visão humana, utilizando tecnologia avançada e desconhecida. O que se seguiu, segundo os relatos, foi um desastre tão extraordinários quanto aterrorizantes. A história do experimento Filadélfia gerou várias conspirações, incluindo a ideia de que o governo dos Estados Unidos estava envolvido em experimento secreto relacionado à manipulação do tempo e espaço. Alguns sugerem que o experimento poderia ser aberto um portal tridimensional, explicando os efeitos estranhos observados. A campanha de Galípoli, travada entre abril de 1915 e janeiro de 1916, foi uma das mais sangrentas e controversas da Primeira Guerra Mundial. Organizada pela Grã-Bretanha e suas colônias em parceria com a França, a campanha tinha como objetivo derrotar o Império Otomano e abrir uma nova frente no conflito através do Estreito de Dardanelos. No entanto, o que se seguiu foi uma série de fracassos militares, dificuldades imensas e perdas humanas. Durante essa campanha ocorreram relatos misteriosos sobre soldados britânicos desaparecendo, um fenômeno que alimentou várias teorias e mitos. Alguns historiadores sugerem que os soldados desaparecidos poderiam ter sido executados pelas forças otomanas, especialmente aqueles que caíam em mãos inimigas após se perderem durante os combates. Esse é um dos eventos mais sombrios e controversos da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ele ocorreu durante a invasão japonesa da China, mais especificamente em Nanjing, a capital chinesa à época, entre 7 de dezembro de 1937 a janeiro de 1938. Durante esse período, forças japonesas fizeram uma série de atrocidades, incluindo assassinatos em massa, estupros, saques e outras formas de violência contra civis e prisioneiros de guerra chinesa. A real magnitude do massacre e as alegações de exagero ou negação têm sido objeto de debate por décadas. O livro de Zitomia é uma das histórias mais intrigantes e misteriosas envolvendo alegações de contato com alienígenas durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o relato, o livro conteria informações detalhadas sobre encontros entre a União Soviética e alienígenas. A história, embora fascinante e envolta em um mistério com poucos detalhes confirmados, e muitos consideram-na uma lenda ou uma inovação. Provavelmente pertence mais ao reino da ficção científica e das lendas urbanas do que a uma história real da Segunda Guerra Mundial. No entanto, ela continua a alimentar a imaginação de muitos e é parte da crescente mitologia sobre alienígenas que permeia a cultura popular até hoje. As bases subterrâneas de Dulce são um dos temas mais misteriosos e fascinantes dentro das teorias da conspiração, envolvendo alienígenas, governos secretos e até tecnologia avançadas. A história dessas bases é envolta em um mistério e está frequentemente ligada a relatos de encobrimento envolvendo tecnologia alienígena e experimentos secretos realizados pelo governo, incluindo possíveis conexões com o Nazi e suas tecnologias durante a Guerra Mundial. A base Dulce, ou Complexo Dulce, é uma suposta instalação subterrânea localizada no noroeste de Novo México, nos Estados Unidos.
Acredita-se que ela seja uma instalação altamente secreta, onde ocorre um experimento com alienígenas e onde tecnologias alienígenas sejam estudadas e supostamente utilizadas em projetos secretos do governo dos Estados Unidos. A maldição de Bunker Hill envolve uma série de lendas e histórias de morte misteriosas, aparições fantasmagóricas e eventos inexplicáveis que estão associados ao famoso campo de Bunker Hill. Este local, que foi o cenário de uma das batalhas mais emblemáticas da Guerra da Independência Americana, está imerso em uma história de sangue, tragédia e, segundo algumas versões, uma maldição que parece assombrar aqueles que se aproximam. Essa narrativa também alimenta o turismo paranormal na região. Muitos turistas e aficionados por fenômenos inexplicáveis visitam Bunker Hill à noite em busca de uma experiência sobrenatural, e alguns relatos continuam a seguir, mantendo viva a lenda da maldição. Essa história aconteceu na Segunda Guerra Mundial, envolvendo um suposto aparato de comunicação desconhecido que teria sido usado para enviar mensagens indecifráveis entre agentes nazi e simpatizantes em países aliados. Até hoje, ninguém conseguiu confirmar a origem dessas transmissões ou seu propósito. Há teorias de que elas eram parte de experimentos de comunicações quântica, que era muito avançado para a época, ou mesmo de tecnologia alienígenas incorporadas à guerra. Outros sugerem que foi um blefe ou uma desinformação dos nazis para confundir os aliados. Essa lenda é mais um reflexo das atrocidades e dos mistérios que cercam a história dos campos de concentração. Ela gira em torno da ideia de uma criança específica ou várias crianças que desapareceram sem deixar vestígios, gerando especulações sobre o que realmente aconteceu com elas. Relatos de sobreviventes e testemunhos falam de crianças que, após a chegada ao campo, desapareceram misteriosamente sem deixar rastros. Alguns afirmam que essas crianças nunca foram vistas após a chegada ao campo, apesar de estarem documentadas na lista de prisioneiros. Esses desaparecimentos repentinos gerou uma série de perguntas. Esse iceberg mistura fatos históricos, mitos e teorias da conspiração. Eu procurei em diversos sites e vídeos assuntos interessantes para colocar em cada camada. Esses tópicos mostram quão horrível foi as guerras e quão perturbador deveria ter sido viver nessa época. Tinha muita coisa para colocar, mas esses foram os escolhidos. Bom, espero que tenham gostado e tchau!